Olá, chegamos mais uma vez até você, até o seu lar, você de Uberlândia, você de todo o Brasil, com o programa Sara Uberlândia, e nosso desejo é que esse programa possa fazer diferença na sua vida, nosso programa hoje possa fazer algo novo, contribuir para que alguma coisa boa possa acontecer aí na sua vida. Nós estamos falando aqui sobre a alegre busca da fé, a importância da fé na vida do homem, na vida do ser humano, na vida da mulher. E eu quero abrir o nosso programa, quero ler com você um texto bíblico em Romanos, no capítulo 10. Quero que você veja comigo aí no seu vídeo os versículos 10 e o versículo 11, que eu vou ler para você, que diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Deus. Aqui está dizendo que com a boca se confessa, né? Você crê com o coração e você verbaliza, você expressa em palavras com a sua boca o seu crer, aquilo que é a sua fé, aquilo que está no seu coração, né? Então isso é algo fantástico, isso é um presente de Deus, isso é a fé em exercício, a fé sendo exercitada. E é exatamente isso que nós estamos falando sobre a alegre busca da fé. A fé traz alegria na nossa vida, a fé ela transforma a nossa vida, a fé ela faz diferença na nossa vida. Nós estamos falando de um personagem bíblico, nós estamos falando de Bartimeu, um rapaz que teve uma vida de muita dificuldade, ele era cego, ele era mendigo, mas um dia ele encontra com Jesus e a vida daquele rapaz é transformada. A partir do momento que ele encontra com Jesus, ele foi curado da sua cegueira e ele foi transformado em outro homem. E é interessante que havia uma expectativa no coração de Bartimeu. Quando ele ouviu falar de Jesus, né, aquela expectativa cresceu dentro dele, e o desejo de ser curado, de conhecer Jesus e experimentar a transformação brotou de dentro dele e levou ele a ter atitudes que realmente conduziram ele à conquista, à realização do seu desejo, né? Ele expressou a sua fé, ele gritou, ele clamou por Jesus. Jesus estava passando com uma multidão na cidade onde aquele rapaz estava, e ele começou a gritar, e a multidão ouviu os gritos dele, e a multidão no primeiro momento queria que Bartimeu se calasse, porque aqueles gritos estavam incomodando muita gente, mas o próprio Jesus parou, né, ouvindo aqueles gritos, e o Senhor pediu que chamassem Bartimeu, e o Senhor, conversando com ele, perguntou: o que você quer que eu faça? Interessante a pergunta que Jesus faz para ele, porque era evidente que ele era um rapaz cego, mendigo. Jesus viu a condição dele, mas Jesus perguntou e ele verbalizou: Senhor, que eu veja. Então ele tinha muito claro dentro do coração dele uma expectativa, uma fé, e ele sabia que se ele encontrasse com Jesus ele poderia ser curado, ele cria que seria curado. Isso é fé. Então eu quero dizer para você que a fé ela é muito importante na nossa vida. Nós precisamos trazer para o nosso coração a alegria da fé, e é isso o tema da nossa palavra, da nossa mensagem, e eu espero que essa palavra te abençoe, e eu quero convidar você para abrir o seu coração para a fé. Eu não sei qual é a sua realidade, não sei qual é a sua religião, nós não estamos falando de religião, aliás, eu estou falando de Deus, estou falando da palavra de Deus, estou falando do poder do nosso Senhor Jesus Cristo, e eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, de qualquer lugar do Brasil, seja onde você estiver me vendo, me assistindo, que existe um Deus que ama você, que ama cada um dos homens e mulheres que Ele criou. Todos nós somos criação dEle, afinal de contas, e Ele te ama, e Ele quer, né, transformar a sua vida, Ele quer fazer maravilhas na sua vida, como Ele fez na vida deste rapaz. E eu quero dizer para você que como pastor, como líder,
né, cristão, eu tenho visto muitos milagres, eu tenho ouvido notícias na minha própria igreja que eu pastoreio, na vida de tantas pessoas que Deus tem feito milagres nas suas vidas e na vida de outros, né, outros ministérios, outras igrejas. Então eu quero dizer para você com toda certeza, milagres acontecem hoje. Deus é um Deus que realiza milagres hoje, como Ele realizou na vida de Bartimeu há muitos anos, né, nos tempos bíblicos, Ele realiza hoje na vida de muitas pessoas. Pois bem, você vai ver a segunda metade dessa palavra. O programa vai seguir. Daqui a pouco eu volto para a gente fazer uma oração. Até daqui a pouco. Eu me converti quando eu tinha 19 anos. Eu nasci no lar católico. Mas desde criança eu sempre busquei a Deus. Sempre fui aquela pessoa que ia na missa, fiz catecismo, fiz tudo. Mas quando cheguei na adolescência, eu comecei a perguntar o que ia ser da minha vida, o que ia acontecer comigo depois que eu morresse. Acho que é a dúvida de todo adolescente, ou alguém no momento da vida começa a ter essa dúvida. E foi aí que eu me converti, né? Me converti numa igreja tradicional lá em São Paulo. E quando no ano de 99, eu vim para Uberlândia. Aí o ministério que eu servia lá em São Paulo não tinha aqui. E através do programa de TV, eu conheci a Sara Nossa Terra aqui em Uberlândia. Vim visitar, gostei muito e entendi que era o lugar onde Deus queria que eu ficasse. E acabei ficando e estou aqui até hoje. E o testemunho que eu tenho para dar é que Deus tem me honrado assim, nessa busca do reino dele, nessa busca por ele, nessa busca por colocar as coisas dele em primeiro lugar. No dia 31 de janeiro, o meu gerente me chamou para conversar. A empresa não estava passando por um momento bom. Lá eu tinha uma função de supervisora da qualidade. E ele me chamou e disse que precisava reduzir o custo do nosso departamento. Então ele iria me desligar. E ainda pediu a minha colaboração para que eu treinasse uma outra pessoa que também era da equipe para poder assumir a minha função. Naquele mesmo dia que ele me deu a notícia, foi um dia que eu estava escalada para poder pregar aqui no culto, porque os nossos bispos estavam de férias. E eu lembro que eu saí do trabalho, peguei o telefone, liguei para a pastora Laura, falei, pastora, ora por mim, porque eu tenho que pregar hoje à noite, mas eu recebi uma notícia não tão boa. E eu não quero que as minhas emoções atrapalhem no momento da pregação. E foi algo de Deus mesmo, porque aquele dia eu preguei cheia de graça, cheia de unção. Deus falou em primeiro lugar comigo e também com o povo. E logo no dia seguinte nós íamos ter revisão de vidas. E eu estava escalada para trabalhar. E a minha oração diante de Deus é assim, Senhor, os meus problemas não são meus, são teus. Eu vou fazer a tua obra, eu vou servir o teu povo. E fui para revisão e trabalhei com muita alegria. Foi bênção. Quando eu voltei do revisão de vidas, eu conversei depois do final do culto com a bispa Carmen, com o bispo Divino, e falei, bispos, eu agora não tenho mais trabalho, estou de aviso prévio e confesso que eu estou preocupada, porque eu moro sozinha nessa cidade, sou eu que me sustento e eu preciso de oração, porque eu não quero ficar nem uma semana desempregada, eu não quero viver de seguro-desemprego, eu quero viver do meu trabalho e que ele seja um trabalho que me enche de realização. E aí eles oraram comigo e a bispa falou, Mônica, fica tranquila, o Senhor vai te honrar. E no dia 18, na segunda-feira, que eu comecei a procurar emprego, então eu coloquei meu currículo na Cato, no período da manhã, e à tarde eu já tinha agendado meu exame demissional. Quando eu estava aguardando na clínica para fazer o exame demissional, eu recebi um telefonema onde uma pessoa de uma empresa, departamento de RH, me convidou para fazer uma entrevista. E eu agendei essa entrevista logo para o dia seguinte, que foi na terça-feira. Eu fui muito bem aceita pela equipe técnica e pela pessoa do RH. E aí eles já me passaram para uma segunda fase do processo, que era fazer a entrevista com o diretor da empresa. Isso foi logo na quinta-feira. Quando eu cheguei para fazer a entrevista com ele estava com o meu currículo na mão. E ele falou, Mônica, eu já vi todas as suas atribuições técnicas, toda a sua formação. É muito igual à das outras pessoas que estão concorrendo a essa mesma vaga.
Ele falou, mas tem algo que eu vi de diferente aqui no seu currículo. Você marcou aqui que você é instrutora no Instituto de Vencedores. O que é o Instituto de Vencedor? E eu comecei a explicar para ele que era um instituto que nós tínhamos aqui na Sara Nossa Terra, que visava formar líderes, pessoas que se tornassem líderes de si mesmo em primeiro lugar. É claro que com base na palavra de Deus, pessoas que aprendessem também a liderar para ajudar a outros, a encontrar a esperança em Cristo Jesus. E ele gostou muito disso e quis saber mais e mais sobre a Sara Nossa Terra, quis saber se nós tínhamos outros projetos. Eu falei que aqui em Uberlândia nós tínhamos o projeto Amor em Ação, onde eu também era voluntária. E eu falei do Parceiro de Deus, e ele quis saber como que era a formação da Sara, se era de 12, se não era. E eu disse que sim, e que, aliás, eu era uma líder de equipe, também líder de célula. E ele gostou muito de eu ter ouvido tudo isso. Ou seja, 80% da minha entrevista foi em torno do meu ministério e não em torno da minha vida profissional. E no final da entrevista ele disse assim, eu gostei muito de você, você tem grandes chances em conseguir essa vaga. E eu falei a ele que eu iria viajar no final de semana, mas que eu retornaria a Uberlândia na próxima quarta. Quando eu estava em São Paulo, na segunda-feira, eu recebi uma ligação e o pessoal da empresa falando que eu tinha conseguido a vaga, que era para eu voltar mesmo na quarta-feira e já para correr atrás do exame admissional e também de já estar iniciando imediatamente. E na quinta-feira, no dia 28, eu comecei a trabalhar nesse novo trabalho. E eu achei tremendo como que é importante a gente colocar, de fato, o reino de Deus em primeiro lugar. E eu queria falar agora do terceiro chamado, que é o chamado ministerial. O Senhor também nos chama para o chamado ministerial. O que é o ministério? Ministério é serviço. Fala comigo assim, ministério é serviço. Serviço na casa de Deus, serviço para o reino de Deus. E eu quero mostrar aqui para você alguns versículos importantes. Mateus 9, abra comigo aí nesse texto. Mateus 9, 35, quem achou diz amém. Diz assim, percorria Jesus todas as cidades e povoados. E o que Jesus fazia? Ensinava nas sinagogas, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e de enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui está o chamado ministerial. Aleluia. E a Sara Nossa Terra é uma igreja que acredita que todos os crentes têm um chamado de Deus. Nós temos um lugar para você servir a Deus, seja no ministério de criança, seja numa célula, seja no evangelismo. Graças a Deus, porque Deus está levantando pessoas apaixonadas. E eu quero dizer para você, tem muitas pessoas deprimidas, precisando tomar remédio para dormir, sabe por quê? Porque você não está fazendo a obra de Deus. Vai fazer a obra de Deus, querido. Você vai deparar com pessoas necessitadas, você vai deparar com pessoas que precisam da tua oração, e você não vai ter tempo para ficar deprimido. Você não vai ter tempo para ficar doente, você não vai ter tempo para ficar tomando remédio, porque o Senhor vai te usar, você vai receber o poder de Deus, você vai ser curado, você vai ser uma bênção. E eu queria citar outro texto. Mateus 28, 19 e 20. O que Jesus manda fazer ali? Ide, fazei discípulos, todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. O que você precisa para fazer um discípulo? Para ser um discipulador? O que você precisa? Primeiro de tudo, você precisa ser um discípulo do Senhor Jesus. Porque discípulo gera discípulo. Ovelha gera ovelha.
Bode gera bode. Está amarrado, não está? Amarra aí, irmão. Não sei quem foi não, mas amarra. Nós não somos chamados para duplicar bodes, nós somos chamados para duplicar ovelhas, multiplicar ovelhas. Para isso se dispõe a ser uma ovelha. Então nós temos esse chamado. O Senhor chamou aquele rapaz. Todos nós começamos como Bartimeu, sabia disso? Todos nós, o nosso primeiro momento com Jesus, nós estamos com a nossa vida toda detonada, como Bartimeu estava com a vida dele detonada. Mas Bartimeu chegou até Jesus detonado, mas depois que ele encontrou com Jesus, ele se tornou discípulo do Senhor Jesus. Ele foi transformado, foi curado, passou a enxergar e se tornou um discípulo do Senhor Jesus. Então ele foi encorajado pelo próprio Senhor Jesus. Volta lá para Marcos capítulo 10, versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Normalmente um cego é chamado de quê? De cego, né? Ceguinho, lá vem o ceguinho, lá vai o ceguinho. Às vezes não chama o rapaz nem pelo nome dele, é ou não é verdade? Ele passa a ser chamado pelo defeito, pela deficiência que ele tem. E outros tipos de deficiência também. Aqui, o próprio texto é interessante. Então, chamaram o cego. Não diz chamaram Bartimeu, diz chamaram o quê? O versículo 46 anunciou o nome dele, mas aqui diz que chamaram o cego. Então, o próprio Senhor o chamou, mandou que o chamassem. Aquilo foi um encorajamento para aquele rapaz. Você concorda comigo? Que ele foi encorajado com aquele chamado? Mas aquele encorajamento não o contentou. Ele ainda buscou ao Senhor Jesus. Que bênção. Olha o versículo 50. Olha a disposição que estava no coração daquele rapaz, não obstante ele ainda estar cego. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Lançando de si a capa, levantou de um salto. Ele levantou-se esperançosamente. Ele abandonou sua postura de mendigo. Naquele momento que ele recebeu o encorajamento do Senhor, ele buscou a Deus ainda mais. Ele deu um salto, lançou a capa dele e ele correu ao encontro do Senhor Jesus. Querido, você já tem corrido ao encontro do Senhor Jesus? Eu quero dizer para você que para recebermos a salvação que Deus tem para nós, e para recebermos tudo mais que Ele tem para nós, nós devemos estar alerta e ter seriedade de propósito para com Deus. Esse rapaz, ele tinha um propósito no seu coração, e ele tinha seriedade para com o propósito do seu coração. Ele não estava brincando. A hora que o Senhor mandou dizer, vem até mim, ele se levanta com toda essa força, com toda essa alegria. Havia fé no coração daquele rapaz. Ele lançou aquela capa, né? E todo impedimento que tinha nele e correu. Deixa eu falar uma coisa para você, muito importante. Ouça isso que eu vou te dizer. Nossa justiça, o nosso confortável pecado, muitas vezes nós nos acomodamos, sentados na miséria, sentados no pecado. Ficamos confortável ali. Então a nossa justiça própria, o nosso confortável pecado, o nosso hábito, que a gente tem há tantos e tantos anos, né, dentro de nós. Qualquer coisa que esteja nos separando do Senhor, nós devemos deixar por causa de Cristo. Devemos deixar tudo por causa de Cristo. Foi isso que esse rapaz fez. Ele deixou tudo, ele pulou, ele saiu correndo. Lançou a capa fora e foi com tudo ao encontro do seu Senhor. Ele foi a Jesus. Ele foi a Jesus. Na escuridão da sua cegueira, ele foi até o Senhor. E quando ele chega diante de Jesus, o que ele faz? Ele expôs o seu problema. Ele colocou a sua necessidade claramente diante do Senhor. Veja aí o verso 51.
Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Aleluia! Mestre, que eu torne a ver. Mestre, que eu torne a ver. Se Jesus te perguntar hoje: o que você quer que eu faça por você, meu filho? Qual é a resposta que você tem? Você sabe o que você quer que Jesus faça? Talvez alguém pode dizer assim: mas eu tenho tanto problema que eu não sei nem qual que eu peço. Esse rapaz que sabia o que ele queria. Mestre, que eu torne a ver. Ele recebeu a salvação, amém, igreja? É isso que o texto nos mostra. Olha o que Jesus disse para ele aqui. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé, o quê? Te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E diz mais: imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Você pode aplaudir o Senhor, dar um glória a Deus, dizer aleluia, oh, aleluia, Deus. Amém. Ele recebeu a bênção do Senhor, ele encontrou com o seu milagre. Bartimeu obteve visão perfeita e em todos os sentidos Bartimeu esteve, a partir daquele momento, em perfeita saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. Aquele rapaz, com certeza, ele vivia à margem da sociedade, ele era uma pessoa que se sentia, rejeitada pela sociedade, mas a partir daquele momento ele se levantou e ele se tornou uma outra pessoa. E o que foi que fez a diferença na vida dele? O encontro com o Senhor. Amém? E o último ponto, quarto e último ponto. Bartimeu encontrou Jesus. Bartimeu foi curado por Jesus. Bartimeu achou Jesus. E a partir daquele dia, Bartimeu se tornou seguidor de Jesus. Bartimeu passou a seguir Jesus. Eu quero que você veja aí comigo. Veja aí comigo o versículo 52. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver Jesus e seguia a Jesus o quê? Estrada afora. Ele usou a vista restaurada para ver o Senhor. E ele tornou-se um discípulo do Senhor. E ele foi com o seu Jesus, com o seu Senhor, com Jesus, caminho afora, para a cruz e para a coroa. Quando nós andamos com Jesus, nós passamos pela cruz. Jesus disse que aquele que não tomar a sua cruz e o seguir, não é digno dele. Mas nós sabemos que o que nos aguarda é o quê? É a coroa. Amém? Nós sabemos que nos aguarda a coroa da vitória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E ele permaneceu um bem conhecido discípulo. Inclusive no texto aqui menciona o nome do seu próprio pai. Aqui no versículo 46 diz: Bartimeu, filho de quem? De Timeu, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Esse rapaz teve a história da vida dele transformada. E você pode experimentar a transformação de Deus na sua vida. Ele tem isso para você. Eu quero o último versículo agora para a gente encerrar. Abra comigo em Apocalipse 3. Apocalipse 3,17. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Você pode dar um glória a Deus para essa palavra? Bem-aventurado aquele que vem a Jesus para que possa ver. Muitas vezes nós achamos que não estamos precisando de nada, muitas vezes nós achamos que está tudo bem conosco,
mas o texto aqui diz, você nem percebe que você é um pobre, cego e nu. E aí ele dá os conselhos. Um dos conselhos, colírio para os olhos. Para que a gente possa ver aquilo que Deus tem para nós. Você precisa ver, perceber, enxergar o que Deus tem para você. A lição de Bartimeu é que mesmo quando ele estava cego, embora ele não pudesse ver com os seus olhos, mas ele viu com os seus ouvidos. Com os seus ouvidos, ele soube que Jesus estava ali. E ele falou, é a minha oportunidade. E talvez nós temos todos os sentidos para usar, e às vezes a gente não está usando. Estamos na casa de Deus, mas não estamos recebendo tudo o que Ele tem para nós. Mas hoje Deus vai mover na sua vida. Eu quero declarar que hoje, como Ele agiu na vida de Bartimeu, Ele vai agir na sua vida. Você recebe essa palavra? Muito bom, graças a Deus. Olha, eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Aquilo que aconteceu com Bartimeu pode acontecer com você. Não importa qual seja a sua necessidade, Deus é poderoso. Se for necessidade de saúde, se for necessidade financeira, se for o fato de você ser uma pessoa triste, Deus pode transformar essa tristeza em alegria. Enfim, o encontro com Deus, ele transforma a vida da gente, ele transforma a vida da pessoa. E é isso que Deus quer fazer, pode fazer, tem poder para fazer na sua vida, se você crê. Eu quero que você entenda que a fé é muito importante nesse processo. Então, quero convidar você a abrir seu coração e nesse instante quero convidar você para o nosso momento de oração. Nós vamos orar e crer juntos e eu creio que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Vamos orar? Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me uno agora a todas essas pessoas que oram. Essa pessoa que precisa de um toque de Deus, de um milagre, de uma transformação. Essa pessoa triste, essa pessoa enferma, essa pessoa abatida, essa pessoa que clama por um filho. Meu Deus, essa pessoa desempregada, essa pessoa desenganada pelos médicos. Meu Deus, eu não sei qual é a necessidade, mas o Senhor sabe, o Senhor está vendo agora cada necessidade, porque o Senhor tudo vê. Nada há, Senhor, que possa permanecer oculto aos teus olhos. E eu intercedo agora junto com essas pessoas, para que o milagre de Deus, meu Deus, aconteça na vida dessa pessoa. Eu envio uma palavra de Deus, uma palavra de força, uma palavra de fé, meu Deus, ligando aqui na terra, para que seja ligado no céu, o milagre na vida do teu filho, na vida da tua filha, que assim seja, para a tua glória, para a tua honra, em nome de Jesus, amém, amém. Meu querido, um grande abraço, que essa palavra realmente possa fazer toda a diferença na sua vida, e que a fé possa trazer esse resultado, esse milagre que você precisa. Permaneça firme, creia, comece a agradecer a Deus agora pelo milagre recebido e com certeza ele virá na sua vida, tá? Caminhando para o nosso final, quero só falar dos nossos horários aqui na Sara em Uberlândia. Você de Uberlândia é o meu convidado, prazer muito grande falar com você de Uberlândia e te receber aqui na igreja. Nossos horários são domingo pela manhã 10 horas, o culto da família, domingo à noite 19 horas, o culto profético, terça-feira 19h30, culto de quebra de maldições, quinta-feira 19h30, culto da conexão, sábado 19h30, culto do Arena para os jovens. Então tá aí, fica aí os horários para você e nós estamos aqui à disposição. Fique com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo programa.